Antes da gente voltar ou continuar falando dessa nova situação toda do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro com o elemento Silas Malafaia, a gente vai falar um pouco sobre o Oriente Médio. Porque ontem Israel iniciou a operação militar para ocupar a cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave palestino. A informação foi confirmada pelo porta-voz do exército do país, brigadeiro-general F. Defrin, e a gente está com o nosso repórter Rafael Veleda lá em Israel, que pode nos contar mais detalhes sobre isso e também tem outras atualizações. Veleda, prazer falar contigo, bom dia aqui para o Brasil. Boa tarde aí já em Israel, né? Oi, Natália, prazer falar com você. Prazer. Aqui já é pouco, são 2 da tarde aqui, então. Perfeito. Bom, pode trazer pra gente essas atualizações, né, do que você tem visto aí, já está há alguns dias, né, em Israel, chegou essa semana, e com certeza só você pode nos falar melhor como está aí toda a situação, o clima, né, de tensão. Nas últimas semanas teve inclusive uma movimentação do Hamas dizendo que aceitaria o cessar-fogo dentro das condições que Egito e Catar também tinham colocado, mas o que a gente vê pelo lado de Israel agora, por exemplo, é a tomada da cidade de Gaza, o que não mostra aí, portanto, que o cessar-fogo está próximo, né? Pois é, Natália, o país, Israel, ele está cansado dessa guerra, isso que eu estou percebendo aqui. Já são mais de 600 dias, quase 700 dias de guerra, desde outubro aí de 2023. E houve há 3 dias a gente ficou sabendo, né, que o Hamas teria aceitado liberar 10 reféns vivos em troca de 140 prisioneiros palestinos e uma pausa de 2 meses na guerra, durante os quais as negociações continuariam. Ao todo, a gente sabe que tem 5 reféns ainda nas mãos do Hamas, 50 reféns israelenses, dos quais pensa-se que tem 20 deles vivos ainda. Mas a gente sabe que as condições de saúde deles vão se deteriorando, o perigo de estar nessa zona de guerra é muito alto. Então o governo do Netanyahu está sob uma enorme pressão, tanto da comunidade internacional, países como a Alemanha, França, quanto interna. Essa semana a gente viu uma manifestação em Tel Aviv, eu estou em Jerusalém agora, mas eu estava em Tel Aviv e teve uma manifestação que teve entre 150 e 250 mil pessoas nas ruas, pedindo pela libertação dos reféns. Israel toda está cheia de cartazes com as fotos dos reféns e a frase "Bring them home now", traga-os para casa agora. É uma mensagem dos israelenses para o Netanyahu para aceitar esse acordo, para fazer algo que garanta a volta dos reféns. Porém, o que o governo está fazendo é essa ofensiva para tomar o controle da cidade de Gaza. E isso, para as famílias dos reféns que estão se mobilizando aqui, pode ser uma sentença de morte para os reféns. Não se sabe onde eles estão, eles podem estar nos lugares, em túneis, nos locais que vão ser bombardeados. Essa ação militar de Israel pode levar o Hamas a dar um passo atrás e não aceitar mais esse acordo. Então o sentimento é esse. E ao mesmo tempo, para complicar mais a situação ainda, a gente teve ontem um ataque organizado do Hamas a uma base do exército israelense dentro de Gaza. Isso não acontecia há muito tempo e a sociedade israelense já estava achando que o Hamas estava mais desmantelado, estava sem capacidade de lutar, porém eles saíram ontem, pelo menos 18 terroristas do Hamas saíram fortemente armados de um túnel e atacaram a base de Israel, conseguiram entrar na base. Israel respondeu, mais de 10 combatentes do Hamas foram mortos, pelos que eles informaram até agora, porém 3 soldados israelenses ficaram feridos, um deles com gravidade, está em estado crítico. Então, a gente vê nas postagens do IDF, que são as Forças Armadas de Israel, as respostas dos israelenses são com raiva, falando: vocês não estão vencendo o Hamas, o que vocês estão fazendo há 2 anos em Gaza? Nossos soldados continuam morrendo. É um paralelo que
É difícil fazer paralelos, mas eu tenho um paralelo com a Guerra do Vietnã, quando os soldados americanos morriam e a opinião pública cobrava muito do governo que acabasse com aquela guerra. Eu vejo algo parecido aqui, mas nenhum dos lados parece querer ceder no momento. Veleda, muito importante esse relato que você trouxe, principalmente do comecinho da sua fala, porque é isso, só quem tá aí consegue entender. Quando a gente fala de Israel e Hamas, essa guerra que começou há 700 dias, com crimes de guerra de Hamas, depois a situação piora bastante e hoje a gente vê em Gaza, isso, né? Exatamente, a gente vê essa crise humanitária em Gaza com crimes de guerra a partir do lado de Israel. Então dos dois lados a gente vê uma situação deplorável, né, para essas pessoas que estão na região, principalmente na faixa de Gaza, que é inclusive o lugar onde a gente consegue ter mais recursos imagéticos, né, audiovisuais de imagem mesmo, dessas pessoas morrendo de fome, morrendo mesmo. Até a ajuda humanitária está sofrendo com a desnutrição, não tá, nem quem está indo para ajudar está conseguindo comer. Então é uma situação que assusta muito o mundo todo, e a gente geralmente vem falando Israel quer isso, Israel faz isso, mas o que eu quero destacar, principalmente da sua resposta, é sobre você conversar com quem está aí, você vê o país. Porque quando a gente fala de Israel, a gente está falando do governo, de Benjamin Netanyahu, mas a população, como você disse, não aguenta mais a guerra, né? Não é a população que quer que criança morra de fome na faixa de Gaza. Então é muito importante esse relato, porque realmente, acho que para quem está nos acompanhando, entender que é só quem vai aí. Esse é um trabalho fundamental do repórter, de ir registrar a história, né? O repórter, o jornalismo não consegue parar com guerras, não consegue melhorar o mundo, talvez, né? Uma coisa muito idealizada na nossa profissão, até de nós mesmos, né, jornalistas, mas o que a gente faz mesmo, acho que de muita importância, é o registro histórico. Então é muito importante isso que você diz, que as pessoas estão exaustas. O israelense não quer que a guerra continue, né? A situação de governo, com grupos terroristas, enfim, é outra, né? É uma situação política. Mas as populações ficam muito insatisfeitas e desesperadas para que esses conflitos todos acabem, né? Sim. Outra questão que eu gostaria de destacar, que eu estou percebendo aqui, é que os israelenses, como eu disse, eles estão sob enorme pressão internacional. Israel é acusado de genocídio nas redes sociais, e isso assusta a população israelense de modo geral, porque eles se sentem vítimas de uma injustiça também, porque o que aconteceu em 7 de outubro de 2023 foi uma grande tragédia nacional. Mais de 1.000 civis israelenses foram massacrados, crianças, idosos. Foi uma coisa horrível que eles nunca vão esquecer. E para eles é doloroso ver que o mundo os vê como os vilões. Eles acham que o mundo esqueceu rápido o que eles passaram no dia 7 de outubro e que, por causa dessas imagens que a gente vê em Gaza, eles ficam falando, a nossa guerra não é injustificada, há erros sendo cometidos, há muitas críticas ao Netanyahu, mas o Hamas não é tão cobrado quanto Israel é. Isso é uma coisa que dói nos israelenses. Eles acham que, eu ouço muito aqui, nós perdemos a guerra midiática, e isso torna a guerra real muito mais difícil. Porém, eles admitem que eles também, por causa da violência que aconteceu, eles tiveram dificuldade de enxergar a crise humanitária em Gaza. Eles percebem que o mundo percebeu essa crise e que eles talvez tenham ignorado. Esse conflito a gente sabe que não começou agora, é um conflito secular, é uma região muito complicada de entender, e eles acham que o mundo simplifica muito entre os bons e os maus, e dói no israelense ver países negando visto.
uma crise com a Austrália no momento, políticos israelenses tiveram o visto negado para lá. Tem muitos estados, como o Brasil, por exemplo, mas o Brasil já reconhecia o Estado palestino, mas a gente vê a França, o Canadá falando que vão reconhecer um Estado palestino, e eles estão se sentindo acuados, porque eles falam, a gente foi vítima de um ato terrorista horrível, e nós não somos os vilões, a guerra é uma coisa feia, e ainda que haja todas essas críticas ao governo Netanyahu, eles acham que o Hamas precisa ser derrotado. Segue com essa guerra horrorosa acontecendo sem a possibilidade de cessar fogo. De um lado, Hamas com um exército muito menor, com muito menos tecnologia do que Israel, né, que é esse país belicamente falando muito à frente, com ajudas importantes, né, de outras potências como Estados Unidos. Eu lembro que Trump vem defendendo Benjamin Netanyahu, inclusive como defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele sofre uma caça às bruxas. Netanyahu, que tem diversas investigações, um julgamento prestes a acontecer sobre corrupção e diversos outros crimes. É toda uma situação muito complexa e que, claro, as populações vão ficar falando que o outro é sempre o inimigo, né? Mas o que a gente vê é que enquanto não tem um olhar sério do mundo todo mesmo, tentando essa ajuda, porque vai precisar de uma ajuda externa para que se termine essa guerra, né? Enquanto continuar Israel com Hamas ali, nada vai acontecer, nada vai acontecer no sentido de cessar fogo, mas o que vai acontecer é essa dilaceração da população aí que fica nesse meio de caminho, esperando que caia a ajuda do céu literalmente, né? Não é nem uma questão religiosa aqui, né? O uso dessa frase, porque a comida está chegando por paraquedas. Então é uma situação que vai continuar acontecendo enquanto a briga política seguir sem andar, né? Sem chegar a uma conclusão. Veleda, muito obrigada, viu? Diga. As pessoas desconfiam das intenções do Netanyahu, porque quando essa guerra acabar, vai ter novas eleições aqui, como você bem disse, ele está enfrentando processos, então tem muita gente que pensa, os objetivos do exército de Israel estão mais ligados a uma vitória militar ou a manter esse governo no poder? Então está todo mundo muito desconfiado aqui. Exatamente. Enquanto a população fica aí, né, querendo reconhecimento, a população palestina querendo esse reconhecimento que é fundamental de serem uma população, de precisarem de um território, que estão lá há muitos, muitos anos e que Israel quer tomar para eles. Então, assim, é uma discussão bem complexa e que não está indo para frente. O que está indo para frente é a escalada das mortes por fome, por exemplo, por desnutrição em 2025. Veleda, muito obrigada, viu? Veleda vai continuar lá em Israel, conhecendo o país, entendendo melhor como está a população ali diante dessa situação tão horrorosa, e volta à programação para trazer mais detalhes. Obrigada. Foi um prazer participar do Acorda Metrópolis, espero voltar em breve, sempre bom falar com você. A gente te adora, Veleda, volta sempre. Bom, vamos seguir aqui